E isso para nós é uma grande alegria ter você aqui juntamente conosco, louvando, glorificando e bendizendo o nome do nosso Deus. O Cleberson também sempre fala assim: um dia eu vou lá, eu tenho vontade de ir lá conheceu, gostou, venha nos visitar novamente. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que Cláudio também venha sentir também essa alegria na casa do nosso Deus. Sempre que quiser, as portas estão abertas para vocês entrar aqui e glorificar a Deus conosco juntos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, gostaria que estivesse abrindo a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Aqui fala a respeito da oração de Abacuque. Então diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Somente daqui. O tema para essa mensagem é: aviva a sua igreja, ó Senhor. Nós, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que Abacuque viveu no passado. Nós, como igreja de Cristo, nós precisamos de um avivamento espiritual sobre as nossas vidas. E o que é um avivamento, pastor? Um avivamento é um despertamento do Senhor em nós. É tornar as coisas mais vivas, é ser mais ativo, é ser pessoas renovadas. E o avivamento espiritual quer dizer reforçar a nossa fé em Deus, reforçar a nossa fé naquele que reina, naquele que vive para todo sempre. E nós vamos aprender um pouco com a história de Abacuque, o porquê que a igreja precisa de um avivamento, o porquê que a igreja precisa de um despertamento, o porquê que a igreja ela precisa ser avivada na presença de Deus. Quando nós descobrimos que estamos frios espiritualmente em nossa vida, quando é que deve haver um avivamento em nós, a igreja de Cristo? Hoje em dia, muitas igrejas, e quando eu falo igreja, eu falo você, eu falo nós, porque nós somos a igreja de Cristo sobre a face da terra. E nós vamos aprender então um pouco com uma história de Abacuque. De quem foi Abacuque? Não existe na Bíblia relatos de quem era o profeta Abacuque, a respeito de sua família, da sua origem, da sua vida pessoal. Nós sabemos que o profeta Abacuque ele era um dos profetas menores, e por ele ser reconhecido como um dos profetas menores, não quer dizer que ele era menor do que os outros profetas, como Isaías, como Jeremias, como Daniel, como Ezequiel. Os profetas menores eles são reconhecidos por profetas menores porque eles escreveram menos do que os outros profetas. E sempre que o povo de Deus pecava, sempre que o povo de Deus se desviava do caminho do Senhor, Deus sempre enviava os seus profetas para falar com o povo, sempre enviava os seus sacerdotes para falar com o povo. Para quê? Para corrigir o povo, para instruir o povo, para ensinar o povo, para dar direção, indicar o caminho correto a seguir em Deus, o caminho. Os profetas então tinham o papel de passar a mensagem de Deus para o povo de Deus, para que o povo viesse voltar para Deus, para que o povo viesse buscar mais a Deus, para que o povo viesse continuar
no caminho de Deus. E muitas vezes eles estavam fazendo algo de errado, e Deus então enviava esses profetas para trazer um conserto sobre a vida do seu povo. Só que o profeta Abacuque, ele era um profeta diferente dos outros profetas. O profeta Abacuque, ele se preocupava com o povo, ele se preocupava com a situação do povo, pelo que ele estava passando, pela maneira do que eles estavam vivendo. Não que os outros profetas também não tinham preocupação com o seu povo, o povo de Deus, mas Abacuque, ele era diferente. Abacuque, ele viu o povo se perdendo, ele viu o povo se desviando, ele viu o povo saindo da presença de Deus, ele viu o povo que está numa total desobediência de Deus, aos mandamentos de Deus. O povo estava se perdendo ali a sua identidade como cristão, perdendo ali a visão de Deus e vivendo da sua maneira, vivendo do seu jeito, na desobediência a Deus. E todos ali estavam diante de uma crise espiritual, já não conseguiam mais ter a fé em Deus, já não conseguiam mais viver na palavra de Deus. E Abacuque, ele vendo toda essa situação do povo, ele chega no capítulo de número 1, versículo número 2, ele fala assim: Senhor, até quando clamarei e tu não escutarás? Gritarei por violência e não salvarás. Então ele diz assim: Senhor, até quando eu irei ver a situação do povo e tu não irás fazer nada? Senhor, até quando o povo vai viver dessa maneira, fazendo aquilo que quer, se afastando da tua presença? Até quando, Senhor, isso vai acontecer? Então ele era um profeta que ele se preocupava quando o povo não estava fazendo aquilo que não agradava o coração do nosso Deus. E nós sabemos que o justo, ele vive pela fé. É pela fé que nós vivemos, acreditando em Deus, acreditando naquilo que Deus faz, acreditando na salvação que Deus tem para mim e para a sua vida. E a palavra de Deus diz assim, que sem essa fé ela é impossível agradar a Deus. Para você ver que nós devemos andarmos por fé e não por vista, olharmos para Deus e acreditarmos que Deus, ele é o Deus do impossível, e que nós devemos viver somente pela fé nele. E quando Abacuque então ele vê a situação do povo, ele clama a Deus por um avivamento espiritual no meio do seu povo. Então é nesse versículo que nós lemos agora que ele fala assim: ouvi a tua voz, Senhor, e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, notifica. Na tua ira, Senhor, se lembra de nós. Então ele clamou a Deus por um avivamento espiritual. E como eu falei, quando eu falei que nós estamos vivendo a mesma crise que o profeta Abacuque, juntamente com o seu povo, estava vivendo na época, é porque muitos hoje já não têm a mesma fé. Muitos hoje já não servem mais a Deus como da maneira que servia antes. Muitos hoje já perderam a sua fé. Muitos hoje já se esfriaram na sua fé. Outros nem acreditam mais em Deus, de que Deus é o Deus que muda as situações, de que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Então muitas pessoas hoje em dia já não têm mais essa fé, já não vivem mais pela fé, andam por vista e não por fé. Quando vem as situações, quando vem os problemas, quando vem as tribulações, em vez de eles olharem para cima, eles olham para baixo. E quando não olham para baixo, eles olham para a situação. Então, o justo, ele vive pela fé. Senhor, essa luta chegou, Senhor, essa causa chegou, mas eu acredito em Ti. Os meus olhos estão postos em Ti. Por quê? Porque quando os meus olhos estão postos em Ti, eu não consigo ver a situação, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que o Senhor é aquele que pode mudar essa situação. Então, quando nossos olhos estão postos em Deus, quer dizer, Senhor, a minha fé permanece em Ti. Eu sei que o Senhor tem algo bom nessa causa. E a palavra do Senhor, ela já diz que nos últimos dias muitos se esfriarão, o amor de muitos se esfriarão. E nós estamos infelizmente vivendo isso
no mundo de hoje. Muitos colocam a culpa na pandemia, e ela até ajudou um pouco as pessoas a se esfriarem, mas outras pessoas se esfriaram por não querer mais estar em uma igreja, por não querer mais buscar a presença de Deus. E por elas não quererem buscar mais a presença de Deus, colocam a culpa na pandemia, colocam a culpa no irmão, colocam a culpa no pastor, colocam a culpa na igreja. Por quê? Porque elas não sentem mais aquele amor de estar na presença de Deus, de buscar aquele que reina e aquele que vive para tudo sempre. Só que a Bíblia fala para mim e para você: aquele que perseverar até o fim, ou seja, independente das lutas, independente do esfriamento espiritual, independente das coisas, independente da pandemia, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. É na nossa perseverança que nós seremos salvos. É a nossa crença em Deus, a nossa fé em Deus, que nós seremos salvos através da graça que está sobre Jesus, a salvação que está sobre Ele. Então nós não podemos perdermos a nossa fé. Ah, pastor, por que a igreja ela precisa de um avivamento? Por que eu preciso de um avivamento, pastor? Nós precisamos de um avivamento para nós não perdermos o alvo, que é Cristo Jesus. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo número 14, diz assim que nós devemos prosseguirmos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja de Cristo, ela tem um chamado, ela foi convocada para receber um prêmio, para aqueles que forem fiéis ao chamado de Deus. Mas esse presente não é mérito nosso, esse presente não é mérito da igreja, mas esse presente é uma dádiva, é um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. E só irão receber esse prêmio aquele que não perder o alvo, aquele que prosseguir até o fim, aquele que perseverar até o fim, aquele que não desanimar, mas prosseguir, aquele que continuar crendo, aquele que se manter firme na presença de Deus. Ah, pastor, por que nós precisamos de um avivamento espiritual? Para nós não amarmos o mundo mais do que as coisas de Deus. Na primeira carta do apóstolo Paulo, apóstolo João, capítulo número 2, versículo número 15, diz assim: nós não devemos amarmos o mundo e nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. A palavra de Deus diz que nós devemos amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por que a igreja precisa de um avivamento, pastor? Por que eu preciso de um avivamento espiritual na minha vida? Para que o inimigo não venha nos estragar, para que o inimigo não venha derrotar a minha vida e a sua vida. A palavra de Deus ela diz assim que o inimigo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando alguém a quem ele possa tragar, procurando alguém que ele possa devorar. Ou seja, o nosso inimigo, o adversário, ele vive o tempo todo procurando as nossas falhas. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele fica o tempo todo procurando as nossas fraquezas. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele fica o tempo todo procurando as brechas da minha vida e da sua vida para nos destruir, para nos matar, para nos estragar, para nos tirar da presença de Deus. E se nós não vigiarmos, ele acaba conosco. Por quê, pastor? Porque ele não tem dó. Eu costumo dizer assim que o inimigo ele não brinca de ser inimigo. Ele é inimigo, pronto, acabou. O papel dele é matar, roubar e destruir. Esse é o papel do inimigo. E se ele encontrar brecha, se ele encontrar fraqueza, se ele encontrar nós algum espaço, ele entra, ele mata, rouba e destrói. Então nós devemos vigiarmos para que isso não venha acontecer. Por que nós precisamos de um avivamento, pastor? Para nós não irmos para o inferno. Nossa, pastor, que palavra forte, é isso mesmo. Nós devemos resistirmos, porque na carta aos Hebreus diz assim que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha, e que nós devemos deixarmos todo o embaraço, todo o engano,
todo pecado que tão de perto nos rodeia. Nós devemos corrermos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ao qual, pela alegria que estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando toda a afronta, e aceitou-se à direita de Deus. Ou seja, por onde nós vamos, por onde nós andamos, há uma nuvem de testemunha, há pessoas olhando a minha e a sua vida, há o inimigo procurando uma brecha para nos derrotar. Mas aqui diz assim que nós não devemos cairmos nos laços, cairmos nas ciladas do inimigo, cairmos nas ciladas das pessoas. Nós devemos deixarmos todo embaraço que tão de perto nos rodeia. Por quê? Porque o pecado está o tempo todo tentando destruir a minha e a sua vida. E nós devemos deixar de lado todo embaraço e olharmos para o alvo, olharmos para Cristo. Falar assim: em Cristo eu sou mais que vencedor, porque Ele me amou. É isso que nós devemos fazer. E se nós perdermos o alvo, nós estamos perdidos. Se nós perdermos o alvo, nós seremos derrotados. Por que nós precisamos, o pastor, de um avivamento? Por que eu preciso avivar a minha vida? Para não ficarmos na mesmice cristã, para não ficarmos dormindo no Evangelho. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 13, versículo número 11, diz assim que é hora de nós despertarmos do sono. Por quê? Porque a salvação para nós está mais perto agora de quando nós aceitamos a fé. Ou seja, cada dia que passa, cada deitar e cada levantar, mais perto da salvação nós estamos, mais perto da volta de Cristo nós estamos. Então nós devemos despertar do sono, falar: Senhor, eu quero acordar, eu quero despertar, eu não quero mais viver para mim mesmo, mas eu quero viver para Ti, eu quero viver para agradar ao Senhor. Por quê? Porque os tempos estão acabando, nós estamos chegando próximo do fim. Então eu quero fazer aquilo que é do Teu agrado, eu quero ter a minha fé avivada, Senhor, eu quero estar cada dia mais e mais perto da Tua presença, eu quero estar cada dia mais e mais perto de Ti, buscando, orando, perseverando e acreditando no Senhor. E se nós não estivermos em Cristo, se a nossa fé não estiver avivada, nós estaremos perdidos em nossa vida. Tá bom, pastor, o senhor falou tudo isso, que eu preciso ser avivado, a igreja precisa ser avivada. E como é que eu sei que eu estou precisando de um avivamento em mim, na minha vida? Como que eu sei que eu preciso ser avivado? Quando eu e você, quando nós deixamos o primeiro amor. Muitos que estão na igreja, faz alguma coisa na igreja, mas não sente o amor por fazer algo para Deus. A palavra de Deus diz assim em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, que nós devemos lembrar-nos de onde nós caímos, nos arrependemos e praticarmos as primeiras obras. Quando a igreja precisa de um avivamento, Senhor, pastor, quando ela perde a presença de Deus. Sabe aquela pessoa que muitas vezes não sente mais vontade de ir para a igreja, não sente mais vontade de fazer nada para Deus? Sabe aquela pessoa que não gosta mais de ouvir louvores, não gosta de orar, não gosta de buscar a Deus? Essa pessoa já não sente mais a presença de Deus. Quando eu e você, quando nós não sentimos mais a vontade de orar, de ir para a igreja, nós não sentimos mais a presença de Deus em nós. Hoje em dia, muitas pessoas, elas brincam de ser cristão, elas brincam de evangelho, assim como Sansão estava brincando com as coisas de Deus. Lembra da história de Sansão? Só que quando Sansão, ele precisou de Deus, achando que o Espírito do Senhor estava com ele, o Espírito do Senhor já tinha se retirado de Sansão. Irmãos, nós estamos vivendo como se fosse no tempo de Abacuque. A
Abacuque, vendo toda aquela situação, falou: Senhor, aviva a tua igreja. Senhor, não deixa a tua igreja mais viver assim. Senhor, que a tua igreja, ela, em vez de ela ficar olhando para a situação, em vez de ela ficar olhando para aquilo que ela está passando, faz ela olhar para ti. Aviva, Senhor, a tua igreja no meio do teu povo. Senhor, toca em cada um dos teus filhos, Senhor, e faz eles sentir a tua presença. Então Abacuque, ele clamava pelo povo: aviva, Senhor. Senhor, eu sei que o povo está fazendo aquilo que não agrada os teus olhos, mas na tua ira, quando tu ficar nervoso, Senhor, tem misericórdia dele, Pai. Pai, faz ele sentir a tua presença. Pai, muda, Pai, o modo de agir, o modo de falar, o modo de pensar, mas faça dele, faça dela pessoas segundo o teu coração. Pessoas que ouvem a tua palavra, que volte a ter amor à tua palavra e à tua obra. Aviva, Senhor, a tua igreja, Pai. Então Abacuque, ele era aquele homem, aquele profeta que intercedia pelo povo. Ele buscava pelo povo, para que Deus desse um avivamento para o seu povo. E o povo ali, ele precisava despertar. O povo ali, ele precisava acordar. O povo ali, ele precisava ser avivado, como a igreja do Senhor sobre a face da terra hoje precisa de um avivamento. A igreja hoje em dia, ela precisa despertar e saber que Deus é Deus, de que Deus é Pai, de que os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. E muitos hoje, como falei no tempo de Abacuque, muitos hoje estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. Só que nós estamos chegando mais próximo do fim. Nós estamos chegando ao ponto de se encontrarmos com Deus, de se encontrarmos com Jesus, de se encontrarmos com o Mestre. Então esse avivamento tem que estar dentro de mim, tem que estar dentro de você. O nosso amor tem que estar ligado no Senhor. Então Abacuque, ele chega diante de Deus e ele fala: Senhor, aviva a tua igreja, Pai. Lembra das tuas misericórdias. Ô pastor, por que eu preciso ter então esse avivamento espiritual? O que precisa fazer para a igreja ter esse avivamento espiritual? Irmãos, nós precisamos mudarmos. Nós precisamos mudarmos os nossos sentimentos. Nós precisamos mudarmos a nossa maneira de agir, de falar, de pensar. Em 2 Crônicas, capítulo número 7, versículo número 14, diz assim: que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu quem? O Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, nós precisamos ter um quebrantamento dentro de nós. Em Salmos 34, 18 diz que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, e Ele salva aqueles contritos de espírito. O que então, pastor, eu preciso? O que a igreja precisa para nós sermos avivados? Nós precisamos agora sentir prazer em fazer algo para o Senhor, fazer algo para o nosso Deus, como ganharmos almas para o Evangelho, como fazer algo na igreja. Devemos sentirmos prazer em orar ao Senhor, e buscar o Senhor em todo tempo, na leitura da palavra, no jejum, na oração, ajudar o nosso próximo. Devemos colocar Deus em primeiro lugar das nossas vidas. Senhor, Tu és o primeiro. Senhor, Tu és a primazia na minha vida. O povo no tempo de Abacuque já não estava mais se importando com essas coisas, já não estava mais se importando com as coisas de Deus, já não estava mais se importando para o próprio Deus. Como eu falei, que nós estamos vivendo hoje, nós como igreja, vivendo isso, é que muitos já não sentem mais esse amor por Deus. Muitos já não sentem mais alegria em ouvir um louvor, em ouvir uma palavra de Deus, em ir para a igreja.
muitos hoje em dia não sentem mais a presença de Deus em sua vida. Por isso que nós estamos passando por momentos difíceis. Por isso que muitas vezes passamos por momentos de lutas, de tribulações. Mas, pastor, eu estou na presença de Deus, eu busco, eu ouço louvor, eu me alegro, e mesmo assim eu passo por tribulações. Mas o próprio Jesus disse assim que nós devemos ter bom ânimo diante das tribulações. Diante das tribulações, diante das perseguições, devemos ter bom ânimo. Por quê? Porque isso serve muitas coisas para nos despertar, para fazer com que eu e você venhamos acreditar mais em Deus, para que nós venhamos ter crescimento espiritual sobre a minha vida e sobre a sua vida. Abacuque vê no estado do povo, ele intercedeu pelo povo, e ele intercedeu também pela vida dele, e ele disse assim, no capítulo de número 3, versículo de número 17 e 18: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na virgem, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas não malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, Abacuque, diante de todas as dificuldades, de todas as situações que ele estava vendo do povo, e assim, porquanto ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que eu esteja vendo algo impossível de acontecer, eu todavia vou acreditar em Deus, eu todavia vou me alegrar no Deus da minha salvação, eu todavia vou acreditar que Deus pode trazer um avivamento sobre o seu povo, que Deus pode trazer um avivamento sobre a sua igreja, sobre a face da terra. E eu e você, nós devemos clamarmos por um avivamento na minha vida e para a sua vida. Você que muitas vezes se sente fraco espiritualmente, você que muitas vezes não tem força para orar, você que muitas vezes não tem força para ler a palavra, para buscar a presença de Deus, para sentir a presença de Deus, fala com Deus, fala com o Senhor, fala: Senhor, aviva em mim a tua presença. Senhor, que venha haver um avivamento espiritual sobre a minha vida. Pai, eu preciso desse avivamento sobre a minha vida, porque ao decorrer da história, ao decorrer da minha caminhada, eu tenho deixado de fazer algumas coisas que têm desagradado o teu coração. Senhor, eu quero fazer aquilo que venha a ser do teu agrado. Senhor, eu quero fazer as coisas diferentes daqui para frente. Senhor, eu quero ser um servo, uma serva do Senhor que obedece a tua voz, que obedece a tua palavra, que segue os teus caminhos, que segue os teus mandamentos. Uma pessoa que alegra o teu coração. Senhor, traz esse avivamento sobre a minha vida. Senhor, traz um avivamento sobre a tua igreja. E eu creio que Deus irá avivar a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Você que me entrou nesta noite, sabe que a sua vida na presença de Deus, ela não é em vão. Sabe que há um prêmio no final da minha e da sua caminhada, esperando para mim e para você. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Ou seja, tem prêmio para a minha vida e para a sua vida lá na frente. Nós temos que perseverar, temos que acreditar, temos que continuarmos confiando naquele que reina e naquele que vive para todo sempre. Não desanime. Nós sabemos que as lutas muitas vezes nos desanimam. As lutas muitas vezes querem tirar a minha vida, a sua vida da presença de Deus. Mas as lutas não podem ser maior do que o nosso Deus, porque o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Deus é maior do que tudo. Eu não quero aqui menosprezar a sua situação, dizendo que o que você está passando está sendo fácil. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, que aquilo que é impossível para nós, aos nossos olhos, se torna possível para o nosso Deus.
Ou seja, o nosso Deus, ele transforma a doença em cura. O nosso Deus, ele abre porta e não tem porta. O nosso Deus é aquele que transforma as nossas vidas. O nosso Deus é aquele que vai à nossa frente. O nosso Deus é aquele que guerreia as nossas guerras. Mas eu e você temos que estarmos com os nossos olhos fitos em Deus, acreditando que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não desanime, continue perseverando. Se você muitas vezes está sentindo frio espiritualmente, fala: Senhor, hoje eu fui na tua casa, hoje eu ouvi a tua voz, hoje eu ouvi a tua palavra, e eu estou precisando daquilo que foi pregado, daquilo que foi falado, eu preciso da minha vida. Eu quero viver um avivamento espiritual sobre a minha vida. Aviva, Senhor, a tua palavra em mim. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, vamos estar orando a Deus. Coloca a mão no teu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, em nome do teu filho amado, Pai, que a tua palavra foi ministrada, Pai, diante do teu altar, Pai. Pai, nós te pedimos, Pai, nesta noite, perdão pelo nosso pecado, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, Pai. E pedimos ao Senhor, Pai, aviva, Pai, a tua igreja sobre a face da terra, Pai. Aviva, Pai, a tua igreja hoje, Pai, através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes temos feito algo, Pai, que tem entristecido, Pai, o teu coração, Pai. Mas hoje, Pai, a tua palavra falou, Pai, sobre os nossos corações. Continue, Pai, em nome do teu filho amado, Pai, avivando a tua igreja, Pai. Nos dando, Pai, vontade, Pai, de orar, de ler a tua palavra, de jejuar, de buscar, Pai. Sentir a tua presença, Pai, em todos os lugares, Pai, todos os dias, Pai, na nossa vida, Pai. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes, Pai, temos feito algo, Pai, que não é do teu agrado, Pai. Mas nós queremos, Pai, que o Senhor arranque de nós, Pai, tudo aquilo que desagrada a Ti, Pai, e coloca em nós tudo aquilo que precisa para ser colocado em nossas vidas, Pai, em nome do teu filho amado. Pai, aviva, Pai, a tua igreja, Pai. Traz, Pai, ânimo, Pai, para a tua igreja, Pai, para frequentar a tua casa, Pai. Pai, estar na tua casa, chamando casa de oração, Pai, buscando, Pai, a tua presença, Pai, te louvando, te glorificando, bendizendo o teu santo nome, orando, Pai, e ouvindo, Pai, a tua palavra, Pai, sobre cada coração, Pai, em nome do teu filho amado. Pai, aqui está, Pai, o povo que chama pelo teu santo nome, Pai, se humilhando e orando, buscando a tua face, Pai, se arrependendo, Pai, dos nossos caminhos, Pai, e esperando, Pai, que o Senhor venha nos sarar, Pai, a nossa vida, Pai, e nos curar, Pai, de todo mal, nos curar, Pai, de tudo aquilo, Pai, que entristece para o teu coração. Aviva, Pai, as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, é que nós oramos, agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se sentar.